Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, eu sou atriz e arte educadora e eu faço conteúdo aqui para o YouTube. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma notícia que saiu recentemente em alguns canais de jornal, inclusive no Jornal da Televisão, falando sobre uma posição vergonhosa que o Brasil ocupa entre uma avaliação que avalia diversos países em nível de criatividade de alunos com uma média de 15 anos. Vamos conversar sobre isso um pouquinho e vamos tentar entender o que a arte educação tem a ver com isso. Bora lá. Bom, gente, eu separei aqui pra gente ler a reportagem do G1 em relação a esse acontecimento, tá? A chamada é a seguinte: mais da metade dos alunos brasileiros tem nível baixo de criatividade. O país está entre os últimos de ranking internacional de PISA. Pela primeira vez, uma das principais avaliações internacionais de educação incluiu questões que medem a criatividade de estudantes de 15 anos na resolução de problemas sociais e científicos. Entre os 56 países participantes, membros da OCDE e parceiros, Brasil está na 44ª posição. Continuar. Mais da metade, 54% dos alunos brasileiros de 15 anos apresentou um baixo nível de criatividade ao tentar solucionar problemas sociais e científicos apresentados em uma prova internacional de conhecimentos. Tradicionalmente, ele mede, o PISA mede os conhecimentos de alunos de escolas públicas e particulares em matemática, ciências e leitura. Dessa vez, no entanto, o PISA foi além de mostrar se os jovens sabem identificar figuras geométricas ou entender textos longos. A prova, aplicada em 2002, passou a mensurar também a criatividade dos participantes. Eles conseguem sugerir soluções originais para uma situação-problema? São capazes de usar a escrita e a arte para representar uma nova ideia? Têm imaginação para criar histórias curiosas e fora do padrão? Entre os 26 países participantes, o Brasil ficou no fim da lista, atrás de outras nações latino-americanas, como Uruguai, Colômbia e Peru. Bom, gente, eu como arte educadora eu fico muito triste, mas eu não me espanto, né? Não é uma novidade para mim que isso aconteceria, né? Existe uma ideologia, para quem não entende o que é ideologia é um conjunto de pensamentos que permeiam ações, que permeiam o entendimento de mundo sobre algo, né? E que nesse sentido conduzem as nossas ações, balizam as nossas ações cotidianas. Uma parte dessa ideologia nos diz que a arte educação ela é uma matéria menor, que ela não deve ser tão bem aproveitada, tão bem levada a sério, quanto outras matérias como português e matemática, por exemplo. Está aí o resultado desta avaliação. Acredito também que tenha uma precariedade no modo como os professores de arte e educação são formados, e aí o que esses professores também pensam sobre arte e educação ao preparar as suas aulas de arte e educação. Para mim, uma boa aula de arte e educação, ela tem que ser intrigante, ela tem que ser minimamente divertida, ela tem que suscitar alguma questão e ela tem que botar em prática a expressividade do aluno. Expressividade, eu acho que tem um limite, no sentido de que eu não acredito livremente, assim, sem medidas, na questão da livre expressão do aluno em sala de aula. Eu acho que a expressividade, ela precisa de balizas também. Então, é importante que o professor, arte educador, ele seja um disparador de ideias nos alunos, né? Sou totalmente contra, por exemplo, a aula de desenho livre. Não enxergo daquilo que eu entendo de educação como algo proveitoso para um aluno. Claro, se é a última aula do ano, né? Aí você fala, desenho livre, né? Vou fazer uma dinâmica. Ok, a última aula do ano, né? Mas passar desenho livre por passar, assim, sabe? Enfim, eu já fiz alguns conteúdos no meu Instagram, no meu TikTok, falando sobre o que não fazer para matar a criatividade do seu aluno. Se quiser, eu trago um pouco desses conteúdos aqui pro YouTube, de forma um pouco mais estruturada, a gente debate um pouco sobre isso também. Mas assim, é importante que a aula de arte e educação seja uma aula pensante também, né? O que essa ideologia nos diz, além dessa questão de que não é tão importante? Ela nos fala, essa ideologia, erroneamente, de que criatividade, de que ser um bom artista, de que ser uma pessoa sensível à arte é algo do dom, da natureza dessa pessoa. Eu não gosto de trabalhar com o conceito de natureza. Eu geralmente evito esse conceito para debater qualquer coisa, tá? Eu acredito muito mais no desenvolvimento de um ser humano a partir do seu ambiente, dos estímulos que ele recebe, e assim também na arte e educação.
Criatividade, gente, é algo que é estimulado, é algo que é trabalhado, é algo que é ensinado, é algo que é direcionado por um bom profissional. Criatividade não nasce do além, a criança precisa de estímulos criativos, né? Outra coisa, criatividade e que a arte e a educação, ela é sempre do terreno do sensível e nunca do racional. Alguns filósofos já trabalharam com essas questões, de Kant em diante, principalmente, e essa questão da racionalidade, da razão e da emoção, ela é meio que, não vou dizer solucionada, mas reestruturada num pensamento filosófico-artístico. É importante que vocês entendam isso. Então, assim, o meu ponto é, a gente precisa de arte e educação nas escolas, de boa qualidade, para ontem. Porque criatividade, gente, não é para fazer alguém ser artista, é para fazer uma pessoa pensar sobre as coisas. Ser criativo é você pensar, conseguir resolver problemas, conseguir enfrentar debates, ter uma boa argumentação, saber pensar criativamente sobre as coisas, fora da caixa. Parece discurso de coach, mas não, é você pensar de um modo a você conseguir superar expectativas, certo? E isso, uma criança bem formada criativamente, ela é uma criança que vai se dar bem em qualquer área. Ela não precisa virar artista para ser criativo, ela pode ser um engenheiro criativo, ela pode ser um cara do TI que seja criativo, tá? Você não precisa ser artista ou de humanas para ser criativo, tá? Vamos ver um dos principais pontos, um dos principais dados do desempenho do Brasil. Em uma escala de 0 a 60, o Brasil somou 23 pontos, que é 10 abaixo da média da OCDE. Houve uma diferença significativa de 11 pontos entre o desempenho dos alunos brasileiros mais pobres e dos mais favorecidos economicamente. Isso é muito importante. O que esse dado nos mostra? Que as crianças que têm mais renda, que têm uma situação socioeconômica melhor estabelecida, estão sendo mais criativos. Ah, é porque isso veio do além? Claro que não. Isso respalda o que eu estava falando anteriormente, que criatividade é um estímulo. As crianças mais ricas provavelmente são mais estimuladas, seja por brinquedos, por jogos, por brincadeiras, pelo background do pai e da mãe, seja pela própria escola, que traz projeto, que tem bons arte-educadores, sei lá. Isso prova, tecnicamente, o que eu estava falando anteriormente, que criatividade não vem do além, não é um dom da criança, tá? Entre as áreas de criatividade avaliadas no PISA, a que teve menor taxa de sucesso no Brasil foi a de resolução de problemas científicos. Bom, gente, Brasil é historicamente desconfiado da ciência. A história tá aí para provar, né? A gente vê uma retomada dessa desconfiança de forma muito aguda nos últimos anos por conta da ascensão de governos mais autoritários. Então vocês percebam, né? Tá tudo interrelacionado, né? Falta de criatividade, não entende o que é ciência, tem uma desconfiança da ciência. As pessoas não têm acesso à ciência, tem vários problemas aí que a gente pode falar sobre. Abaixo do Brasil no ranking estão apenas Arábia Saudita, Panamá, El Salvador, Tailândia, Bulgária, Jordânia, Macedônia do Norte, Indonésia, República Dominicana, Marrocos, Uzbequistão, Filipinas e Albânia. Nos níveis 1 e 2 de criatividade, que são os mais baixos do PISA, estão 54,3% dos alunos brasileiros. Isso significa que eles conseguem apenas fazer desenhos isolados e simples dentro de assuntos ligados ao cotidiano. 2. Apresentam ideias óbvias e têm dificuldade de propor mais de uma solução para um problema. Muito triste. Depois, a reportagem vai continuar, eles vão falar um pouco sobre os critérios de correção. Vou pular essa parte, tá? Eu quero falar para vocês um pouquinho quais foram os 10 países melhor avaliados, né? Em primeiro lugar ficou Singapura, com destaque para a solução de problemas sociais. Depois a Coreia, com destaque para a solução de problemas científicos. Depois nós tivemos em terceiro lugar Canadá. Em quarto, Austrália. Quinto, Nova Zelândia. Sexto, Estônia. Sétimo, Finlândia. Oitavo, Dinamarca. Nono, Letônia. E décimo, a Bélgica. Algumas observações, em todos os países participantes, os alunos com maior status socioeconômico tiveram melhor desempenho em pensamento criativo que os menos favorecidos. Isso corrobora com o que a gente já vinha discutindo, desse recorte de classe que acontece na questão da criatividade, do estímulo à criatividade. As meninas tenderam a ser muito mais criativas que os meninos. 31% delas e 23% deles conseguiram dividir o nível 5 de proficiência.
Viva nós mulheres! Alunos que participam de atividades de artes, teatro, escrita criativa, programação, ao menos uma vez por semana, costumam ter desempenho melhor que os demais. O que eu tô falando? Arte, educação, teatro nas escolas. Incentivo dos professores à valorização da criatividade pelas escolas também aparecem como elementos importantes para os alunos. Isso é um ponto muito importante que eu quero finalizar o vídeo com isso. Você que é professor não, você que é gestor de uma escola particular, principalmente, fica aqui meu apelo para que vocês invistam na arte e educação, que com certeza o desempenho dos seus alunos vai melhorar na escola, em todos os níveis, tá? Então, assim, valorização da criatividade pela gestão é muito importante, porque se a gente não tem uma gestão que valoriza o professor de arte tanto quanto os outros professores, é muito difícil que o professor de artes consiga fazer qualquer coisa, porque já é uma matéria excluída, assim como outras matérias. Bom, acredito que seja isso. Fica aqui meu convite para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Eu vou deixar aqui meu Pix caso você queira ajudar o canal de outra forma. Tchau, tchau!